O carnaval deixou de ser um trabalho exclusivo das comunidades dentro das escolas de samba e se transformou em uma oportunidade de emprego e renda. E é nesse curso aqui, essas meninas todas estão buscando uma qualificação para poder atuar nessa área. Trabalho aqui dando aula e a gente trabalha também fazendo carnaval, que no caso nós estamos fazendo agora. Há muitos anos eu tenho um ateliê em casa, trabalhava para Portela, depois vim aqui para os barracão, trabalhar na Viradouro e em outras também. Hoje em dia é fundamental se ter qualificação para conseguir entrar nesse segmento. As próprias escolas sentem essa necessidade, tanto que algumas escolas têm os seus próprios projetos sociais voltados para a capacitação de mão de obra, funcionando o ano todo nas próprias quadras, né? Então a própria escola, que é o empregador no caso, reconhece a necessidade de um profissional mais qualificado, mais capacitado, porque afinal de contas é isso que a gente vê no carnaval. O espetáculo do carnaval vem se tornando cada dia mais profissional e para fazer isso você precisa que a sua mão de obra seja cada vez mais profissional. O carnaval chegou à universidade, sim, né? Nós agora já aprendemos na academia a fazer adereços, cabeças, fantasias inteiras, né? Adereçar os sapatos. O carnaval não podia ficar fora disso, porque ele está cada vez mais profissional. É muito dinheiro, é pouco tempo, então não pode errar nunca. São décimos e centésimos de nota, né, que eles disputam. Apesar da crescente profissionalização, a informalidade ainda existe. Mais de 265 mil trabalhadores envolvidos diretamente na produção do desfile são empregados temporários. Recebem salário, transporte e alimentação das escolas de samba. Mas os vínculos trabalhistas param por aí. Gente como Dionísio, que sustenta a família com dinheiro do carnaval, mas não tem carteira assinada. Eu vivo de carnaval. Quando está na época do carnaval, a gente se estende bem. E fora da época do carnaval, a gente trabalha com show, trabalha com roupas de mulata. Tem os altos e baixos, que são durante o carnaval, que a gente tem muito trabalho a fazer. E fora a temporada, que já é mais fraco, mas dá para levar. Além do trabalho nos barracões, as comunidades são fundamentais para levar a escola para a avenida. Aqui, família e vizinhos passam a maior parte do ano confeccionando fantasias. Essa é neta, aquela é filha, essa daqui é amiga, essa é prima e amiga, essa aqui é vizinha. Quer dizer, todo mundo reunido, envolvido e assim vai se trabalhando. Daqui a pouco começa a apertar mais, lá vem meu marido aqui pra cima também. O produto do trabalho é vendido diretamente para o folião. Parte da renda fica com as costureiras e parte é repassada para a escola. Tudo é por nossa conta. Se tiver prejuízo é com a gente, se empatar é com a gente mesmo e se ganhar da gente também. Agora a gente está no subúrbio do Rio de Janeiro, mais precisamente na Ilha do Governador, num papinho de quintal, com a dona Ledir e com o seu Cosme, são integrantes da velha guarda da União da Ilha do Governador. Eu vou conversar, eles têm 57 anos de escola. 57 anos. 57 anos, quer dizer, muito tempo, desde a fundação da União da Ilha. Tem muita história, dona Lidia? Tem histórias engraçadas que aconteceu com a gente no carnaval. Tem quando a gente começamos, era meia dúzia que ia dançar aqui para animar a quadra. Para animar a quadra, a gente ia meia dúzia dançar para os outros acompanhar a gente. Eu sou daquele tempo que eu comecei na União, tocando tamborim na bateria. Mas aquele tamborim que a gente esquentava, couro do gato, a gente esquentava lá no jornal, papá. Depois foi evoluindo, era coisa de pobre mesmo, mas era gostoso. E depois veio a época da frigideira, tocando frigideira, né? E foi evoluindo. Hoje em dia a bateria é uma orquestra, né? Haroldo Costa também viveu o carnaval de antigamente e acompanhou de perto a evolução do lado comercial da festa. O que foi a indústria sempre foi. Se você for ver os anúncios dos jornais e revistas dos anos 30, 40, você vai ver que
a publicidade é em torno do carnaval. Então tinha a Casa Matias, por exemplo, que vendia trajes carnavalescos, fantasias carnavalescas. Não. Tinha outra casa que concorria com eles, também vendia coisa de carnaval. Lança Perfume, Rodo Metálica, fazia páginas de anúncios dos jornais e das revistas. Quer dizer, o carnaval foi sempre um bom artigo, um bom produto. E é claro que com a evolução, com o aprimoramento das tecnologias, com a demanda do mercado, tudo isso só contribuiu para que esse produto ficasse cada vez mais rentável e cada vez mais no caminho do gosto do consumidor. O carnaval tem se tornado tão lucrativo que foi criada uma maneira de antecipar os desfiles, uma espécie de aperitivo. São os ensaios técnicos da Marquês de Sapucaí. Além de divertir o público, que não paga nada para assistir à prévia do espetáculo, os ensaios também têm atraído olhares de patrocinadores. Eles não podem ter a marca exibida nas fantasias dos desfiles oficiais, mas aqui eles encontram oportunidade para aparecer. Os ensaios técnicos da Marquês de Sapucaí tiveram início há cerca de 10 anos e na época eles nem faziam muito sucesso. Mas hoje as arquibancadas ficam lotadas. O público bem animado desde a concentração até a apoteose. O outro lado da folia que voltou com força total no Rio é o carnaval de rua. Nos últimos anos tem aumentado o número de foliões que escolhem os blocos para brincar o carnaval. Para muitos, o crescimento caracteriza-se como um movimento de oposição aos desfiles altamente organizados e cada vez mais profissionalizados. Primeiro que o carnaval do Rio, que ficava muito restrito só à questão das escolas de samba, ele foi se desgastando para o público em geral, primeiro pela restrição de público. Você não consegue acolher todo mundo, porque o próprio sambódromo ele tem restrição de espaço. Depois as fantasias começaram a ficar muito caras. Então no bloco de rua, a população começa a encontrar de novo um carnaval onde você é protagonista, onde você interage, onde você é participante, onde você não é mais espectador. No ano passado, 150 blocos desfilaram na cidade. E neste ano serão pelo menos 453. O renascimento dos blocos foi a melhor coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, no Carnaval do Rio de Janeiro. É verdade que precisa haver uma certa disciplina, porque cresceu tanto que a cidade talvez não esteja nem comportando tanta gente, né? Já, há muita gente que reclama que não pode sair de casa, que não pode ir ao cinema, não pode, porque as ruas estão ocupadas pelos foliões. Isso é uma questão só de acertar, porque eu acho um fenômeno maravilhoso. O intuito dos foliões pode ser a recuperação do espírito descontraído e ingênuo da festa. Mas os blocos também já estão orbitando como uma nova cadeia produtiva. O carnaval de rua dos blocos é dentro de uma cadeia e toda produtiva que começa nas camisetas, nas costureiras, nas facções, que passa pelos instrumentos, pelos músicos, pela contratação de músicos, por toda gráficas que fazem letras de samba, carros de som que são alugados. Ainda assim, a outra ponta é a indústria do turismo, com a ocupação dos hotéis. Hoje a gente sabe que a maior parte do turista que vem para o Rio já não vem mais por causa do sambódromo, porque se você imaginar um bloco como Simpatia Quase Amor, que coloca 100 mil pessoas em Ipanema, é um público maior do que o sambódromo nos seus 2 dias. Então a gente tem um aumento das pessoas nos hotéis, dos bares, dos restaurantes, dos táxis. Quer dizer, essa cadeia produtiva ela aumenta como um todo, né? O turismo ganha muito. O patrocínio todo dos blocos tem vindo da iniciativa privada. Ainda a gente consegue, tem blocos menores que passam o chapéu assim, nos comerciantes, às vezes, do local por onde eles desfilam. Depois do intervalo, nós vamos mostrar o que a Bahia tem. O carnaval com muito axé, que movimenta uma indústria milionária. O carnaval na Bahia estourou há aproximadamente 30 anos com o surgimento dos blocos e, posteriormente, das grandes bandas. Era tudo paixão, novidade, uma grande aventura que acabou dando certo. Hoje, a alta temporada de eventos
atrai para a economia de Salvador cerca de R$1 bilhão. Gera milhares de empregos diretos e indiretos e abre um leque de oportunidades para muita gente. Bahia, de todos os santos, encantos e axé. Sagrado e profano, o baiano é carnaval. São 7 dias de farra e não 4 como em outras cidades. A festa começa antes, da quarta-feira, e invade a quarta seguinte, a de cinzas, sem a menor cerimônia. O carnaval baiano é assim, exagerado, e se renova a cada ano com mais força. Junto da folia, cresce a economia. Como se vende de tudo no carnaval, além dos blocos e camarotes, mas também os serviços essenciais. Seja aqueles voltados diretamente para a cadeia produtiva do turismo, como os meios de hospedagem, bares e restaurantes, locação de veículos, de imóveis, etc. A Saltur, órgão da Prefeitura de Salvador que organiza o carnaval da cidade, estima que 2 milhões de pessoas passem a folia na capital baiana, entre moradores e turistas. Os viajantes do Brasil e do exterior gastam em média de R$ 2.200 a R$ 2.500 durante a festa. O consumo aliado ao gasto público para a promoção da festa leva a uma movimentação estimada em R$1 bilhão durante o carnaval, o que gera uma receita de R$ 75 milhões aos cofres públicos. É um mercado forte que move e mexe com a cidade de Salvador, a cidade não só a cidade, o estado da Bahia durante o ano todo. Então dá emprego para muita gente. O Olodum existe o ano todo, o Ilê existe o ano todo, as festas existem o ano todo, festivais variados, não só no verão, ensaios quando começa o verão se fortalecem, mas o ano todo o carnaval está mexendo com a cidade de Salvador. A virada dos anos 40 para os anos 50 foi um momento chave para o carnaval da Bahia. Na época foram criados os primeiros afoxés, organizações carnavalescas formadas por negros, que tinham a intenção de divulgar o candomblé. Também é nesse momento que surge o trio elétrico. Invenção de Dodô e Osmar, que começaram tocando pau elétrico, conhecido hoje como guitarra baiana. Em cima da velha Fubica, um Ford ano 29 com 2 alto-falantes, desfilando ao lado de escolas de samba, cordões, blocos e afoxés. O sucesso do trio elétrico foi crescendo nos anos seguintes, mas a liberdade que tinham foi diminuindo, à medida que os blocos carnavalescos passaram a comprar seus próprios trios elétricos e demarcar espaço. As cordas separam quem paga para participar do desfile. Na parte de fora da corda fica a pipoca, multidão espremida que não tem dinheiro para pagar pela segurança